Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa terceira aula que a gente está iniciando nesse momento aqui. Recomendo a todos que estão começando hoje, que estão vendo essa videoaula aqui no nosso, pela primeira vez, que volte um pouquinho, que reveja os outros vídeos, as outras aulas, porque esses temas que a gente está discutindo aqui são eventos relacionados. Então, se você não adianta nada você chegar aqui hoje e tentar entender tudo que a gente vai falar se você não tiver visto as outras videoaula que a gente já gravou, tá? Volta um pouquinho aí, compensa você dar uma paradinha, ver o que a gente já falou para trás para a gente dar sequência aqui nesse novo tema. Bom, dentro dessa semana de atualização de SST, a gente já falou no primeiro dia do e-social, quais que foram as novidades, o que movimentou nessa área. Na nossa segunda aula, a gente entendeu um pouco, a gente discutiu um pouco dos eventos de SST, de segurança e saúde no trabalho, no e-social, onde que eles se encaixam, quais que são os eventos, o que a gente tem que cumprir, entender um pouquinho para a gente fazer esse link aí entre SST e e-social. Hoje a gente vai falar um pouquinho do GRO-PGR, o que seria isso, que negócio que é esse aí que o pessoal lançou de uns tempos para cá e vem fazendo tanto alvoroço aí no mercado. E por último, no último dia, a gente vai falar um pouquinho do PCMSO, que é a norma regulamentadora de número 7, que trata o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, quais que foram as mudanças dentro dessa norma, como que ela vai influenciar no nosso dia a dia. O que é, na verdade, o GRO? Bom, ele aguardado aí para entrar em vigor no dia 2 de agosto de 2021, com a nova NR1, que lançou aí, que deu as normas, as diretrizes para a gente nortear o GRO e o PGR, ele teve a data inicial aí adiada para o dia 22 de janeiro pela Comissão Tripartite Paritária Permanente, pela CTPP, através da portaria 8873, que se reuniu no dia 28 a 30 de junho, como forma digital para a tomada de decisões importantes em relação a essas mudanças aí, essas normas, a esses prazos esses novos prazos aí que estão dentro do cronograma para ser efetivada aí a nova norma e também o nosso GRO-PGR, Dentre os diversos itens deliberados, a gente destaca o adiamento da entrada em vigor das NR7, que é o PCMSO, a NR9, que é a avaliação, controle de riscos ocupacionais e agentes físicos, químicos e biológicos, que trata também aí o PPRA, a NR18, que trata da indústria da construção, e parte da NR37, que fala da norma aí que trata das plataformas de petróleo. No entanto, em 2020 há uma atualização de duas normas, a NR1 e a NR9, pela portaria 6730 e 6735, que a partir de agora estabelecem a implementação do gerenciamento de riscos ocupacionais e do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos nas Empresas. Bom, pessoal, mas o que é, na verdade, esse PGR? O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ele nada mais é do que um conjunto de processos criado para nortear as empresas em relação à implantação de planos, programas e sistemas de gestão, tendo em vista a melhoria constante do desempenho da segurança, das ferramentas voltadas aí à segurança e saúde ocupacional no ambiente laboral.
O gerenciamento de riscos ocupacionais, ele busca estruturar e integrar todo o sistema de gerenciamento de riscos nas empresas. Entre os riscos estão os clássicos agentes de perigos ambientais, como os físicos, químicos, biológicos e de acidente, e também os fatores ergonômicos. É perceptível que o GRO abrange aí todos os fatores importantes e fundamentais para a segurança e saúde do trabalho, para a segurança e saúde ocupacional, como a identificação de perigos e avaliação de riscos, controle de riscos, análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, além de preparação para emergências. Portanto, o GRO-PGR, não se resume à entrega de um documento específico ou um sistema padronizado para ser utilizado, mas sim a uma estrutura básica de gestão a ser seguida, sendo que de responsabilidade de cada organização e implementá-la em seus estabelecimentos de acordo com a sua realidade vivenciada. O PGR ele tem algumas etapas que a gente caracteriza no ambiente para que ele seja efetivado. Dentre elas estão o levantamento desses riscos efetivos aqui que existem nos ambientes laborais, que são os físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E a gente vai precisar, através desses dados que a gente levanta, cruzar esses riscos através de uma matriz de risco e depois pegar tudo isso que a gente já fez e elevar para um plano de ação, ou seja, você vai mapear o risco, ver de onde ele vem, você vai cruzar esse risco e você vai fazer um plano de ação para que as medidas a serem tomadas elas sejam efetivas no que tange a esse risco que foi levantado. O GRO, por onde que eu devo começar? Bom, primeiramente, pessoal, você precisa analisar aí categoricamente o cenário que a empresa se encontra e em seguida planejar com os próximos passos na organização, tudo que você for fazer referente a isso. É necessário identificar, estudar preliminarmente os perigos e riscos, avaliando os cenários ocupacionais que fazem parte da empresa. Tendo essas métricas levadas em consideração, você vai conseguir aí definir e implantar a melhor forma de controle dos riscos ocupacionais, através do monitoramento, melhorando o desempenho de cada dia, digamos assim, na instituição. Assim a empresa fica preparada previamente para possíveis emergências e acidentes. Para a realização dessas etapas de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, basta a gente verificar alguns itens da norma, como cito, por exemplo, o item 1.5.4, da nova NR1, que segue a abordagem que são os levantamentos preliminares de riscos. O documento estruturante ele deve conter a descrição de algumas fases ou etapas de seu desenvolvimento, ou seja, a gente precisa antecipar esse risco, a gente precisa reconhecer esse risco, a gente precisa identificá-lo. Através dessas identificações, desses passos, a gente faz um diagnóstico e aí controla os riscos. Por onde que você levando em consideração tudo isso que a gente discutiu até agora, você já vai ter um passo a passo aí por onde que você começa a gerir a gestão dos seus riscos ocupacionais. A gente precisa fazer, como já foi dito, uma análise do cenário. A gente precisa identificar os perigos, a gente precisa identificar também os riscos, assim como monitorar esses riscos nos ambientes laborais. A estrutura do GRO. A gente precisa
ter base, até parece que a gente está repetindo e trocando figurinha, mas não. Para a gente fazer essa estrutura, a gente já falou que a gente precisa antecipar, né? De qual forma? A gente já falou que a gente tem as análises, a gente tem ferramentas aí para fazer esses levantamentos, essas antecipações desses riscos dentro dos seus ambientes de trabalho, dos seus ambientes laborais. Através disso, você vai ter em mente você já vai conseguir prever, pensar em algumas medidas de prevenção. Essas medidas de prevenção, elas vão ser cruzadas através de um risco, através de uma matriz de risco que a gente chama, né? Que a gente vai pegar todas essas informações que a gente tem, fazer a probabilidade desse risco ocorrer com a gravidade que esse risco vai oferecer, que ele vai proporcionar ao trabalhador. A gente vai ter que trabalhar também um plano e um cronograma de ação, e a gente vai se preparar para possíveis emergências dentro do nosso cenário, dentro do nosso ambiente laboral. Como que é essa preparação para emergências? Se você trabalha com combustível, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você vai ter que ter estratégias ali para possíveis vazamentos, para possíveis técnicas que você vai ter que levantar no seu ambiente, para que aquele produto que você armazena ali, ele não venha a oferecer risco, né, para quem está naquela área ou está naquele setor da sua empresa. Mas de fundo, na verdade, o que é uma avaliação de risco? Para a gente fazer uma avaliação de risco dentro do nosso ambiente laboral, a gente precisa passar por algumas etapas que a gente já disse anteriormente, mas nessa etapa a gente vai detalhar um pouquinho mais. Por exemplo, a gente vai precisar de uma identificação desse risco no ambiente de trabalho. A gente precisa de processos de buscas, né, reconhecimento, descrição desses riscos, né, o que inclui fontes, os eventos que podem acontecer relacionados a esses riscos, as causas, né, e consequências que podem levar a um acidente desse risco que você levantou. Faça uma análise, né, esse processo ele tange em compreender a natureza do risco e determinar o nível do mesmo, né, se é um risco pequeno, se é um risco leve, se é um risco grave, né? A gente trabalha também a parte da avaliação, que é a comparação dos níveis de risco com os critérios do risco. Os protocolos de gestão, de estratégia, que pode ser aplicado e sequenciado, né? Ou seja, a gente tem alguns, claro que depende muito do seu ambiente laboral, pode mudar um pouco, mas são aqui uns passos a passos para você sequenciar, para você fazer o controle desse risco. A primeira coisa, né, que a gente sugere para vocês é elaborar o GRO a partir das fases ou etapas supra-enumeradas. A gente precisa de um inventário de riscos, né, para a gente colocar o nosso risco num patamar onde você entenda ele, que você enumere, que você saiba onde se localiza. Você precisa planejar, fazer um planejamento estratégico com metas relevantes, específicas e mensuráveis. Classificar e categorizar os riscos com a priorização de medidas de controle. A gente precisa estabelecer medidas para o tratamento de riscos ocupacionais, ou seja, procedimentos, protocolos, diretrizes, rotinas, capacitações, dentre várias outras medidas que a gente pode tomar dentro do nosso ambiente para controlar, né, para medir e dominar, né, entre aspas, esse risco. A gente precisa de uma matriz de capacitação, ou seja, a gente precisa de um programa de treinamentos aos envolvidos a esse risco, conforme, né, as NS que estão envolvidas, né, nesse risco, para que seja determinados períodos, as qualificações
se há a necessidade de reciclagem, validade de treinamentos, etc. A gente precisa de um fluxograma de monitoramento dos riscos com respectivos ciclos ou os períodos de verificação. A gente precisa estabelecer e garantir a aplicação de critérios para garantir a eficácia do equipamento de proteção individual, conforme determina aí a legislação trabalhista e previdenciária. A gente precisa estabelecer ciclos de avaliações sequenciais de resultados de melhoria, né? A gente cita a ferramenta PDCA. Monitoramento dos indicadores clínicos epidemiológicos relativos à SST. A gente precisa fazer reuniões gerais com metas e planejamentos estratégicos, com análises de indicadores de desempenho e ações preventivas ou corretivas, quando estas aplicáveis no ambiente laboral. A gente precisa fazer uma análise global desse gerenciamento de risco ocupacional, pelo menos uma vez ao ano. O GRO, pessoal, ele pode estar contemplado em planos, programas e sistema de gestão, desde que atenda às exigências previstas nas NRs e dispositivos legais de SST. Derivados do PGR e do GRO devem ser sustentados por uma boa avaliação de riscos, que a gente já citou, a gente já deu os tópicos, né? A gente já citou aqui algumas ferramentas de como você fazer essa avaliação de riscos. A aplicação de uma matriz pode classificar e categorizar o risco, considerando aí a combinação da severidade das possíveis lesões ou o agravos com a saúde da probabilidade, ou seja, a gente precisa fazer um cruzamento através da matriz de risco, da severidade e da probabilidade, né? Ou seja, a chance que a gente vai chegar na chance dessa ocorrência, desse risco causar algum dano, e sustentará pelo mesmo critério a priorização das medidas de controle. Pessoal, por hoje a gente encerra a nossa videoaula, nosso encontro por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais dessas informações. Vão anotando tudo, criando uma linha de raciocínio. Como a gente já disse lá no começo, isso não é uma receita de bolo, não existe uma receita de bolo para que tudo funcione normalmente. Vai de ambientes laborais, vai de etapas, né, critérios técnicos que a gente levanta no meio físico, né, no meio empresarial. Cada local, cada ambiente laboral tem aí a sua particularidade. E a gente se encontra aí no próximo encontro. Espero vocês até lá. Friso que quem viu somente essa aula, que retorne um pouquinho aí, volte e veja os outros vídeos. Valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo encontro.